Companhia das Letras já tem maturidade no sentido dos anos que nós já acumulamos como editora e nós acreditamos que é importante que a Companhia das Letras tenha um papel na inclusão social. O Brasil é um país muito desigual, é um país muito injusto e nós pretendemos com esse programa usar as nossas ferramentas, os nossos instrumentos, qual seja os livros, para ampliar as possibilidades de construção de um país mais igual, de um país mais democrático e de um país mais republicano. A parceria da Companhia das Letras com a FUNAP para a construção do projeto da remissão da pena pela leitura começou em 2015. Ele iniciou com 8 unidades prisionais. Foi a própria FUNAP quem escolheu em quais unidades o projeto aconteceria, fizeram os contatos com os diretores dessas unidades. Eles designaram funcionários deles para serem os mediadores de leitura dentro de cada uma das unidades prisionais que integram o projeto. A gente aproveitou o gancho da recomendação do Conselho Nacional de Justiça da remissão de pena pela leitura em 2015 e foi quando a gente de verdade começou a pensar o projeto com a FUNAP. A gente já tinha muita experiência com clubes de leitura na prática, porque a gente já trabalhava na Penitenciária Feminina de Santana há 5 anos como mediadores. Então foi essencial para a gente ter esse treinamento para a gente depois operar e fazer o treinamento geral do projeto. A gente percebeu cada vez mais o impacto da curadoria, o quanto ela precisava ser pensada, que a própria curadoria era o início dessa mediação de leitura. A gente conseguia pensar em como os leitores chegavam e aonde a gente gostaria que eles terminassem. A curadoria feita pela companhia tem muito esse olhar de que a gente não subestima o leitor e ele responde. E acho que ele responde justamente por isso, porque a gente não subestima, a gente acredita que ele é capaz de ler e ele lê. A importância do Clube do Livro para mim e aos demais participantes, eu creio que é a diversidade de leitura. Eu já era leitor assim assíduo, mas eu tinha um gênero de livro específico, aquele gosto por um tipo de leitura. E o Clube do Livro ele quebra essa barreira. Então você tem que ler, mas vem livros que no seu dia a dia, no cotidiano, você não pegaria para ler. Então essa bibliodiversidade tinha que estar presente dentro da curadoria. Então, tinha que balancear entre ser uma atividade prazerosa, porque a gente queria, eu acho que fomentar o prazer pela leitura como ação social é uma coisa, é uma ação política muito potente. Então a gente queria que fosse prazeroso, mas a gente queria que as leituras fossem desafios também. E os desafios não são só para eles, os desafios são para a gente. E a gente ia percebendo, tinha vezes que dava muito certo, tinha vezes que não dava tão certo, mas sempre de uma certa forma deu certo. Eu nunca saí de nenhum encontro desses achando que foi inválido. Tem livros que falam sobre relações sociais, tem livros que falam sobre superação e tudo isso são temas que a gente dá dentro da sala de aula. Então a gente pode citar alguns escritos ali que a gente leu, a gente pode dar exemplo, pode até encomendar alguns livros para eles. Então isso tem nos ajudado muito também. A questão da troca também, a visão que o livro nos traz e a gente passa para dentro. O que eu aprendi no clube de leitura, eu posso passar para eles dentro da sala de aula. Nós montamos uma planilha de monitoramento que prevê todas as etapas do projeto. Então, desde o momento em que o leitor entra no projeto, até o momento em que o livro é entregue, a mediação da leitura. Nessa parceria da FUNAP com a Companhia das Letras, tem reuniões mensais, então uma vez por mês todo o grupo dos mediadores se reúnem, então é apresentado o acervo que vai fazer parte da leitura, né, do ciclo de leitura, as prováveis dificuldades que cada livro vai trazer, algumas dicas de como conduzir as mediações, isso para fortalecer o nosso trabalho enquanto mediador e proporcionar que chegue um projeto de qualidade para os participantes. Há uma troca, né? O participante lê, ele evolui na leitura, mas a gente como mediador também evolui como mediador. Então é um processo que a gente cresce junto, eu acho muito legal. A entrega da resenha, o encaminhamento da resenha da unidade penitenciária para a Companhia das Letras, a distribuição das resenhas para os pareceristas, o retorno dos pareceristas,
se aquela resenha foi aprovada ou não para remissão. Chegaram as primeiras resenhas e para mim foi impressionante o quanto que dava para perceber que muitas nunca tinham tido contato com a literatura e não estavam acostumadas principalmente a colocar por escrito as experiências que elas tinham com os livros. Muitas falavam de como aquele livro tinha mudado a experiência delas na relação com a família, ou na relação com a esposa ou com o marido, ou na maneira como elas se colocam no mundo mesmo. Então isso pra mim foi uma coisa muito, muito impactante. Eu estava lendo as resenhas de Sejamos Todas Feministas e aí tinha um recado no final também, onde o sujeito dizia que ele tinha amado o livro e que ele tinha amado sobretudo porque ele tinha 40 anos de idade e era o primeiro livro que ele estava lendo inteiro na vida dele e que ele estava se sentindo capaz de ler um livro inteiro. No dia da mediação também a troca de ideias ali, a troca de opiniões, o ponto de vista de cada um. Isso é importante para a gente, a questão do relacionamento ali que a gente tem, da liberdade que a gente tem para dar as nossas opiniões. Faz toda a diferença ter esse acesso ao livro, faz toda a diferença poder participar do clube e expressar suas ideias, ter aquele momento. Eu lembro de uma pessoa que tinha, na primeira resenha que eu recebi dela, ela tinha copiado a orelha do livro. E depois recebi outras resenhas dela e vi que ela foi evoluindo até na expressão escrita mesmo. Então foi muito, muito bom ver. É muito legal receber resenhas da mesma pessoa, a gente vê claramente a evolução. Isso é uma das partes mais incríveis do projeto para mim. Primeira vez que eu vim tinha uma parecerista mais experiente, que a Mari até colocou a gente sentada juntas e tal. E a primeira resenha que ela leu, assim, enquanto a gente estava sentada juntas, tinha um recado no final. Ele agradecia, na verdade, o tempo que a gente estava perdendo do nosso dia a dia, que eles ganhariam fora da prisão. E aí, assim, isso virou um objetivo de vida, tá aqui, eu venho toda semana, eu gosto, acho que é um tempo assim precioso da minha semana. Depois, essas resenhas com os pareceres são encaminhadas para as unidades penitenciárias e aí dentro da unidade o diretor encaminha para o juiz. Então hoje a gente já prevê todas as etapas do projeto. Isso foi possível a partir de várias conversas que nós tivemos com os mediadores, com os diretores das unidades penitenciárias, com a FUNAP, para entender como nós poderíamos aperfeiçoar, né, esse acompanhamento, entender melhor cada etapa, né, e cada pessoa envolvida no projeto. Nossa parceria é tão importante para o sistema prisional, com a Companhia das Letras, com o objetivo de, através da leitura, você oportunizar essas pessoas que estão em condição de privação de liberdade, não só um momento laboral, né, de, através da leitura, expandir o imaginário, aquilo que trivialmente a gente sabe, que a leitura desperta nas pessoas, conhecer lugares diferentes, levar a universos diferentes, mas fundamentalmente eu vejo que o clube de leitura ele tem uma significância social que vai além de tudo isso que a gente entende que a leitura proporciona para as pessoas. O clube de leitura tem sido muito importante, eu tenho muito gosto de fazer. E o pessoal, quando adere, né, os sentenciados, quando entra no clube, muito dificilmente eles saem do clube. Eles permanecem, eles só vão sair numa situação de uma transferência ou se tiver algum problema dentro da unidade. Mas por desejo próprio, eu nunca perdi um leitor. Eu acho que o clube de leitura, a importância dele dentro do sistema carcerário, das unidades prisionais, é que ele tira um pouco o foco da pessoa de estar nesse lugar. Quando ele começa a ler, ele começa a se aprofundar na leitura, ele se entrega um pouco mais à leitura, ele viaja, né, dentro da história, dentro da ideia, e ele esquece um pouco que ele está preso, ele sai um pouco desse mundo aqui do isolamento, do aprisionamento. O objetivo não é tão somente propiciar ao preso a remissão de penas, e sim conscientizar, e o objetivo principal é que ele tenha hábitos à leitura, para que ele possa adquirir conhecimentos, para que ele possa adquirir através do hábito um vocabulário melhor, que ele possa no dia a dia ter uma escrita melhor, e isso tudo contribui para a formação social do preso.
isso muda o comportamento do preso nas unidades prisionais. Num primeiro momento já criou uma mudança positiva no sentido de que eu não era acostumado a ler. Não tinha esse costume, esse hábito de ler. Quando eu leio um livro, eu fico mais próximo do sentimento que a pessoa teve na ocasião, no momento, na época em que ela viveu, dos costumes que ela teve. E isso me traz mais uma bagagem a mais para poder desenvolver dentro da sala de aula com os alunos. É extremamente importante para o indivíduo quando ele consegue estar entre outras pessoas e consegue falar daquilo que ele sente. Então hoje o clube proporciona isso. A impressão que eu tenho é que quando eles falam que eles não se sentem presos, quando eles estão diante de todas essas ações do programa, quando eles vão para as celas também e eles têm uma obra que eles estão lendo, estão refletindo, é um momento que lá também eles não se sentem aprisionados. E esse acho que é um dos maiores ganhos para o programa. O Clube de Leitura, além de proporcionar essa questão da remissão, ele proporciona a humanização. Então eu acho que isso que é importante e deveria atingir mais sentenciados, e uma pena que não atinge tanta gente assim. É um programa que enriquece em várias frentes, né? Então eu gosto muito do que eu faço e eu acho que o grupo que eu trabalho também está junto comigo, então é muito bacana. Eu entendo que a leitura, ela cria um imaginário de conquistas e na privação de liberdade, apesar do corpo estar restrito no seu ir e no seu vir, eu acho que a alma, a memória, a mente, ela se torna muito mais liberta, né, quando a leitura entra nesse universo da privação de liberdade. Espero que essa parceria não só continue, mas como ela se fortaleça, como ela possa também se expandir para mais unidades prisionais, que essas pessoas possam ter essa possibilidade de, através do universo da leitura, serem protagonistas de suas vidas, mas de uma outra forma, com os seus dons, os seus talentos, sendo despertados por essa magia que a leitura traz para nós. Quando eu entrei na penitenciária, eu tive a sensação de que eu não teria nada a falar com as detentas, que a literatura era uma coisa muito distante para elas, muito frívola. Você passa pela revista, você passa pelas grades e é tudo muito forte, muito chocante, você realmente entra numa realidade paralela. E depois de passar por todos os rituais pelos quais eu passei lá dentro para chegar até o espaço onde eu iria me encontrar com as mulheres, né, um presídio feminino, e eu fui ficando com certo medo até, porque era muita segurança. Eu tinha imaginado uma coisa um pouco hostil, assim, porque o meu livro é um pouco burguês, né, a história de uma pessoa que teve um certo dinheiro para ir atrás de um sonho. Elas acolheram o livro completamente pelo lado da maternidade, que é uma coisa que une todas aquelas mulheres. Quase todas as mulheres que estavam no clube de leitura tinham mais de um filho. Então ter filho é uma coisa que todas aquelas mulheres estão vivendo, né? E eu estava vivendo aquele momento também. Então teve uma afinidade ali pelo assunto principal do livro e não pela classe social, pela posição no mundo. E foi muito surpreendente e muito gratificante para mim. Foi um privilégio ter participado, porque eu pude ter contato com leitores que eu jamais imaginei que teriam acesso aos meus livros. São momentos passageiros que duram algumas horas, mas que eu acho que são muito importantes, tanto para os detentos quanto para nós, porque esse esforço de ressocialização tem que ser de mão dupla, não é só para eles, não cabe só a eles vivê-lo. Eu fiquei perplexa com a compreensão que elas tiveram de 2 poemas do Drummond, que eu tinha passado e que elas tinham lido com antecedência. Falava sobre a diferença entre ausência e falta. Elas tiveram uma compreensão muito profunda, e a que mais me emocionou e que eu nunca consigo esquecer, uma das coisas que mais me marcou na vida profissional, foi a fala de uma delas, quando a gente estava fazendo a diferença entre falta e ausência. Porque o Drummond diz que a falta é daquilo que a gente já tem, mas a ausência é daquilo que você não tem. Então, você sente a ausência de um amor que você nunca teve,
um objeto também que você gostaria de ter, mas não pôde ter. E uma delas disse assim para mim: então eu tenho tudo, porque eu não tenho nada. Eu sou cheia de ausência. E para mim não tem compreensão mais perfeita de um poema. Eu fui numa primeira penitenciária para falar do meu livro Fazedor de Velhos. Foi um começo meio tenso, e no fim um tocou violão, alguns choraram, eu estava muito emocionado. Agora no Cadeião de Pinheiros, desde o início eles foram extremamente amistosos, extremamente abertos, risonhos. Foi uma coisa mais leve, menos intensa, mas também muito emocionante. Acho que o que mais me surpreendeu nesse bate-papo com as presas foi o quão pouco surpreendente ele foi. Eu faço roda de conversa com leitores e leitoras há 20 anos em escolas, em SESCs, em institutos culturais, mas nunca tinha feito isso numa cadeia. Na verdade, eu nunca tinha entrado numa cadeia. Quando eu estava imaginando essa conversa, imaginando qual seria a leitura que essas mulheres teriam desse meu livro, uma vez que elas estavam numa realidade tão diferente da minha. Mas aí todo mundo senta em roda e começa a falar, e o que veio dali era exatamente igual ao que viria num bate-papo com alunos ou com leitores em geral. O mais fascinante para mim do clube é que ele dá aos presos essa parte tão sutil da dignidade, que não é a possibilidade de ter casa, trabalho ou comida, mas o direito de poder pensar, de refletir, de ter uma opinião sobre aquilo que se leu. O que o clube faz é dizer aos presos: olha, vem cá, lê esse livro, se perca na leitura. Você também tem o direito de imaginar, de refletir e de ter uma opinião sobre aquilo que você leu. Foi uma das pouquíssimas, das raríssimas ocasiões que eu tive até hoje na minha vida de confirmar o poder transformador da literatura, o poder transformador da palavra, da linguagem. Se tem uma coisa que ficou para mim no projeto, é uma percepção que está para além dos muros das unidades. A literatura é prazer, e isso independe do grau de dificuldade do livro. E esse formato dos clubes de leitura, eles são absolutamente excepcionais. Então o leitor se sente totalmente acolhido, ele pode dar a opinião que ele quiser, ele pode gostar de coisas e dizer que gosta, ou não gostar também de clássicos e ter tranquilidade para dizer isso. Então tudo isso está na chave da reflexão e dessa percepção, dessa construção deles como leitor. E dentro do espaço da prisão, ter alternativas para que elas despertem seus dons, talentos, que possam ver um mundo diferente daquele que o levou à condição do cárcere. Eu acho que a leitura é preponderante para isso. É um ganho para todos os seres humanos, né? Compartilhar leituras. E um direito, né? A literatura como um direito é algo muito forte, principalmente na obra do Antônio Cândido, que inspira muito esse projeto. Isso é o sistema penitenciário cumprindo a sua função social. É um projeto de crença no ser humano. Ele parte do princípio de que as prisões não são lugares para punir, mas para recuperar os detentos. O grupo de leitura vem preencher um pouquinho o que falta dentro do sistema educacional. Isso aí não é só dentro de penitenciário, eu acho que aqui fora também a sociedade e a escola não dá conta de formar um leitor. São pessoas como eu, como você, que tem dom, talento, habilidade, que ama, que é amado e que também pode ser diferente e mudar os rumos da sua vida. Eu saí de lá tendo eu aprendido muito mais do que ensinado, e foi uma coisa que eu nunca esqueci. Espero que para elas também tenha sido tão importante quanto foi para mim. Quanto pode a literatura mudar a vida de uma pessoa? Eu acho que a mensagem a ser dada para a sociedade, para os parceiros do clube de leitura, é de que quanto mais esse espaço atingir mais pessoas dentro do sistema carcerário, eu acho que o resultado do cumprimento da pena vai ser melhor lá no final, porque um livro pode mudar uma pessoa.